pessoal, eu sou a professora Cláudia e hoje, dando sequência à resolução de exercícios de estequiometria da UERJ, nós vamos fazer os exercícios 2 e 3 referentes ao vestibular de 2014. Vamos lá? Então, esse segundo exercício, ele fala sobre a eletrólise da ureia, né, que é a substância encontrada na urina, e ela está sendo proposta como forma de obtenção de gás hidrogênio. Gás que pode ser utilizado como combustível. Observe as semi-reações da célula eletrolítica empregada nesse processo, realizada com 100% de rendimento. Então, ele dá a reação que acontece no ânodo, ele dá a reação que acontece no cátodo e algumas informações. Ó. Na primeira informação, ele dá a fórmula mínima da ureia e a concentração dela na urina. E na informação 2, ele fala que um ônibus movido a hidrogênio percorre 1 km com 100 gramas desse combustível. Qual combustível? Gás hidrogênio, tá? Aí ele quer a reação global da eletrólise da ureia, depois ele pede para a gente calcular a distância em quilômetros percorrida por um ônibus, utilizando o combustível gerado na eletrólise de 10.000 litros de urina. Então, vamos começar apresentando a reação global. É só a gente somar a semi-reação do cátodo com a semi-reação do ânodo, tá? Então, a gente tem que prestar atenção no número de elétrons, ó. Como o número de elétrons da reação que acontece no ânodo, ela tá igualzinha do cátodo, então a gente pode somar. Então, vamos colocar a setinha aqui. O que for igual antes e depois, a gente cancela. Então, antes da seta temos 6 elétrons, depois temos 6 elétrons. Então, na equação global não vai aparecer os elétrons. Então, nós temos aqui, ó, a ureia. Então, CO, NH2, 2, tá? Mais o quê? Vamos dar uma olhada na água, ó. Antes da seta eu tenho 6H2O, depois da seta eu tenho 5, então vai sobrar uma água antes da seta, tá? E hidroxila, ó, nós temos 6 hidroxilas antes, 6 hidroxilas depois, então, ó, some, né? Depois da seta, nós temos aqui nitrogênio, ó, então, N2, mais... Temos gás carbônico, ó, CO2, mais 3H2. Então, aqui está a nossa equação global. Então, agora vamos calcular a massa de ureia presente em 10.000 litros de urina. Informação do exercício, ó. A concentração de ureia na urina, 20 gramas por litro. Então, você vai ter 20 gramas de ureia em 1 litro. Qual vai ser a massa de ureia se você tiver 10.000 litros, tá? Então, multiplicando aí, vai dar 1, 2, 3, 4, 5 zeros, né? Então, você tem 2 vezes 10 a quinta gramas de ureia em 10.000 litros de urina. Bom, então vamos começar aqui a calcular a distância em quilômetros percorrida pelo ônibus, que vai usar aí o combustível gerado na eletrólise. Então, veja, ó, pela equação balanceada, a gente sabe que 1 mol de ureia produz 3 mols de gás hidrogênio, tá? Então, a gente precisa calcular a massa molar da ureia. É só somar as massas atômicas lá, o carbono 12, o oxigênio 16, mais 4 vezes a massa do hidrogênio, mais 2 vezes 14, que é a massa do nitrogênio. Então, isso aqui vai dar 60 gramas por mol, certo? Então, 1 mol corresponde a 60 gramas. E ele produz 3 mols de hidrogênio. A massa molar do hidrogênio são 2 gramas por mol. Como nós temos 3 mols, então 3 vezes 2 gramas, tá? Então, se nós tivéssemos utilizado 60 gramas, seriam produzidos 6 gramas de hidrogênio. Como nós utilizamos 2 vezes 10 a quinta gramas, nós vamos calcular a massa proporcional de hidrogênio. Então, essa massa vai dar 2 vezes 10
a quarta gramas. Então, temos agora a massa de hidrogênio. Então, veja, o exercício fala que ele percorreu com 100 gramas 1 quilômetro. Como foram produzidos 2 vezes 10 à quarta gramas, quantos quilômetros serão? Então, x vai ser 2 vezes 10 à quarta dividido por 100. 100, eu posso escrever 10 ao quadrado. Então, vai dar 2 vezes 10 ao quadrado quilômetros, ou 200 quilômetros. Bom, o terceiro exercício, ele fala o seguinte: o trióxido de arsênio é um sólido venenoso obtido pela reação do arsênio com o gás oxigênio. Sua entalpia padrão de formação é igual a menos 660 kJ por mol. Escreva a equação química completa e balanceada da obtenção do trióxido de diarsênio. Em seguida, calcule a quantidade de energia em quilojoules liberada na formação desse sólido a partir da oxidação de 1,5 kg de arsênio. Então, vamos começar com a equação balanceada. Então, veja, ó, ele está falando que o trióxido de arsênio, ó, ele é um sólido e ele vai ser obtido. Então, essa palavra aqui diz pra gente que ele é o produto da reação. Então, vamos por aqui a setinha. Ó. Se ele vai ser obtido, como é que eu escrevo? Trióxido são 3 oxigênios. De arsênio, são 2 arsênios. Então, AS2O3. E ele falou que ele é um sólido, né? Então, ele vai ser obtido pela reação do arsênio. Então, o arsênio, ele é um sólido, né? Mais gás oxigênio. O gás oxigênio é O2, certo? Então, agora a gente só tem que balancear. Então, eu vou multiplicar o oxigênio aqui por 3, ó, para dar 6. Vou multiplicar aqui por 2, vai dar 6 também. E aí, serão 4 arsênios, tá? Então, aí tá a equação balanceada. Bom, então, a gente sabe que essa reação, ela libera 660 kJ para cada mol de substância formada. Então, veja, a nossa estequiometria diz que 4 mols de arsênio produz 2 mols do óxido, tá? O arsênio tem massa atômica 75 gramas por mol. Como são 4 mols, temos que multiplicar aqui por 4. Então, isso produz 2 mols do nosso óxido, tá? Se a oxidação vai ser de 1,5 kg de arsênio, então, 1,5 kg corresponde a 1.500 gramas, certo? Então, vamos por aqui, ó. 1.500 gramas vai produzir quantos mols? Então, a gente vai multiplicar aqui em cruz. Então, N vai ser 1.500 vezes 2, dividido por 4, dividido por 75. Ó. Agora, essa conta é fácil fazer, porque aqui dá para simplificar. 1.500 por 75 vai dar 20. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 2 vai dar 10 mols, tá? Então, veja, ó, ele libera 660 quilojoules para 1 mol. Como nós estamos aqui produzindo 10 mols, isso vai corresponder a X de energia, ou seja, você vai multiplicar por 10, então 6.600 quilojoules. Então, aqui é negativo porque é uma reação exotérmica, ela está liberando calor, assim como toda reação de combustão, né? Toda queima libera calor. Espero que tenham aproveitado a aula. Se gostaram, inscrevam-se no canal, compartilhem com os amigos e se precisarem de mais ajuda, consultem as playlists, lá deve ter algum assunto que vai ajudar vocês. Tchau, tchau!